O Inclui PE promove no próximo dia 3 de março, no auditório do Bloco B da Universidade Maurício de Nassau, a partir das 8 da manhã, o primeiro curso prático de inclusão em Recife. O objetivo é expor a realidade vivenciada pelas pessoas com deficiência. A carga horária do evento é de 8 horas. Confira os temas que serão debatidos com os respectivos palestrantes. Sexualidade com Laís Bulhões. Mercado de trabalho com Viviane Barros. Educação inclusiva com Geórgia Feitosa. Capacitismo com Luiz Loreto. Lei Brasileira de Inclusão com Matheus Pereira. Construção de Novos Olhares com Valéria Paiva. Desenho Universal com Tamara Maísa. E Oficina sobre Inclusão com Paulo Fernando. Os participantes terão direito a certificado. Mais informações pelo fone 99256-8792. Você não pode perder. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care, Rua Carneiro Vilela 324 Aflitos, telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços, em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251. Telefone 3343-1688. A gente está aqui com Bruna Barbosa, que é uma advogada que está começando a carreira agora, mas que já virou uma ativista forte no segmento. Já fez seminário, já está chamando a sociedade para discutir. E aí, Bruna, como é que surgiu essa sua preocupação com esse segmento da pessoa com deficiência, hein? Iremar, bom dia, obrigado pela entrevista. E a gente está interessado bastante nesse assunto, porque é um assunto carente de defesa. Então, estamos cheios de diplomas legislativos que são fartos, mas de pouca implementação prática. Então, o acesso a esse conhecimento é muito importante para estimular também a fiscalização popular em relação a essa implementação. Daí, meu interesse como membro da Comissão de Direito e Saúde da OAB de Pernambuco em viabilizar, promover junto à OAB esse evento que ocorreu recentemente na Unicap e justamente conscientizar a necessidade de uma interação multiprofissional. É essencial para que a gente tenha mais força no embate e nas conquistas realmente das pessoas com deficiência. Agora, Bruno, você trouxe uma coisa muito interessante agora na sua primeira fala, que é tirar do papel a lei que existe. Por exemplo, a gente hoje tem a Lei Brasileira de Inclusão, tem a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, mas ainda é pouco desconhecida. É isso que você está trazendo para a gente, né? Exato, Iremar. Realmente temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada em Nova York em 2008, que já tem a recepção no nosso país como um status de uma norma constitucional, pela forma como ela foi aprovada. E a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, ela teve um reforço no plano interno, no nosso país, dos preceitos da Convenção. Mas é muito importante também lembrar que é ainda pouco falado, mas que a Lei 12.587 de 2012, de mobilidade urbana, ela já previu que os estados teriam que cumprir as normas técnicas de acessibilidade, especialmente relativas à mobilidade urbana, e deu um prazo de 3 anos para essa implementação. E é interessante, Iremar, observar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou a Lei de Improbidade Administrativa. E foi justamente para dizer que o gestor público que não cumprir as normas de acessibilidade da pessoa com deficiência, ele está sujeito a um ato de improbidade administrativa, ou seja, também já foi ultrapassado o prazo que foi previsto por lei de 3 anos, desde 2012, para essa implementação das mudanças. Desse modo, o que é que a gente pode unir em relação a lei no papel e lei na prática? É a importância de a população fiscalizar seus representantes, porque, Iremar, o nosso país ele é repleto de normas muito bonitas
normas constitucionais, normas que vieram do plano internacional e reconhecidas também no plano nacional, no plano interno. Porém, nossa população ainda é muito passiva. É um sentido de esperar e não buscar agir para ter o seu direito efetivado. Com isso, o que é que eu recomendo? O ato de improbidade administrativa, nesse caso do gestor público que, com a intenção de não implementar as normas de acessibilidade da pessoa com deficiência, ele precisa ter uma fiscalização por parte da população. O gestor público, ele pode incluir na lei de diretrizes orçamentárias todos os planejamentos de gastos que vão ocorrer ao longo daquele mandato. Porém, se provado que, por exemplo, a população solicitou que fosse feita aquela determinada reforma, vamos dizer assim, no transporte coletivo, certo? Que o poder que concede aquele serviço público de transporte é que tem a responsabilidade de fiscalizar e certificar o transporte acessível. Então, se a população tem como redigir ofícios, utilizar até também o aparato de apoio da OAB mesmo, para poder sugerir aos gestores públicos que seja incluído na lei de diretrizes orçamentárias. Bruno, uma coisa que a gente está falando aqui muito interessante é que as pessoas têm que acionar os órgãos responsáveis para poder funcionar, né? Se você não tem órgão, se você não acionar o órgão vai ficar esperando a demanda, não é isso? Isso, Iremar, porque embora caiba aos órgãos públicos fiscalizar, mas na prática quem sofre a situação de exclusão precisa fazer essas reclamações. Por exemplo, a OAB é um órgão que pode perfeitamente, por meio das suas comissões de Direito de Saúde e Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, receber as queixas da população, porque a OAB tem também o mecanismo de oficiar órgãos públicos. Então, esse poder institucional nosso pode ser utilizado para essa implementação de direitos. Além disso, algo ainda pouco explorado, por parte de situações de violação de direitos das pessoas com deficiência, é a questão de denúncias ao PROCON. Por quê? Iremar, existe a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor também a serviços públicos, além, obviamente, de serviços privados. Mas as pessoas precisam ter conhecimento e esse empoderamento mesmo de reclamar ocorre uma prática abusiva de consumo quando se viola a norma de acessibilidade, porque a interpretação do direito ela é sistemática, então tem total aplicação. Então movimentem o PROCON, busca o Ministério Público que tem o poder, titular da ação pública, então também a Defensoria Pública, além de, por meio do Inclui-PE, certo? Eu já disponibilizei aqui esse canal por meio de Iremar, que os ouvintes e espectadores aqui do canal podem colocar suas queixas, colocar suas situações vivenciadas, que têm dificuldade até de acesso a outro órgão por vezes, até por uma questão de barreiras mesmo, seja atitudinais ou barreiras físicas diversas, exato. Então se comuniquem com o Iremar, que como membro da Comissão de Direito e Saúde da OAB, ele vai me encaminhar essas queixas, esses depoimentos de vocês, e aí a gente pode usar o mecanismo institucional da OAB para fazer valer de fato os direitos da lei para a prática. Ou seja, vocês podem conversar comigo pelo Inclui-PE, pelo e-mail do Inclui-PE que está aqui embaixo, e a gente passa toda essa demanda para a Bruna, para a gente poder viabilizar essa garantia de direito, né? Exato, Iremar, e fica esse canal estreito entre nós, né? Essa proximidade. Agora eu queria até só também, Iremar, lembrar um dado da Organização Mundial de Saúde, que temos no mundo 15% de pessoas com deficiência e no Brasil 25%. Então, quando a gente fala de inclusão, é importante lembrar que a sociedade que não sabe receber pessoas com deficiência é uma sociedade com deficiência. Então, precisamos corrigir a sociedade e
realmente para haver uma recepção harmônica com dignidade de todos. E lembrando que inclusão não é só uma pessoa com deficiência, não, é para toda a sociedade, né? Exatamente. Quando a gente fala de inclusão, estamos falando de várias discriminações que ocorrem na sociedade, até social, econômica. Temos uma necessidade, na verdade, Iremar, de garantir dignidade da pessoa humana, que é o nosso princípio máximo da Constituição, mas que é tão implementado em Constituição, mas pouco lembrado na prática. Até no curso prático de inclusão, vamos ter realmente essa demonstração efetiva, prática, da concretização de dignidade. Programa Agentes de Inclusão. Oferecimento Pepita Duran. Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169. E no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251. Telefone 3343-1688.